Olá, eu sou o Breno e a gente agora vai começar a estudar a Bíblia juntos. E nós vamos começar hoje o capítulo de número 1 do Evangelho de João. Mas antes da gente começar de fato, eu preciso pedir algumas coisas para você. Se você caiu nesse primeiro vídeo, você não assistiu o vídeo passado, eu preciso que você pare e assista o vídeo anterior a esse. Por quê? Porque nesse vídeo anterior eu fiz um panorama geral do Evangelho de João que vai te ajudar muito na compreensão de tudo que vai ser dito aqui, de todos os objetivos, para quem foi escrito, para você conseguir compreender bem o Evangelho de João, para a gente poder estudar junto esse livro. Segunda coisa que eu preciso dizer para você é que você tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei que não ficou tão bem explicado, eu preciso que você coloque aqui nos comentários ou que você vá lá no meu Instagram, @PastorBrenoFonseca, e você coloca lá as suas dúvidas, porque eu quero te ajudar, eu quero tirar todas as dúvidas possíveis para que você possa, de fato, compreender a Bíblia de uma vez por todas, ok? Terceira coisa, todas as vezes que nós estudarmos algo aqui juntos, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ler todo o texto juntos. Segundo, nós vamos compreender o texto, fazer uma exegese ou hermenêutica básica, mas nós vamos conseguir compreender tudo que o texto está falando, o que está tentando explicar. Os mínimos detalhes aqui serão muito bem explicados, para então, em terceiro, a gente fazer a aplicação da palavra que a gente leu para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Lembrando que o Evangelho, ele precisa ser aplicado em nossa vida. A Bíblia precisa ser aplicada. Então, todas as vezes que a gente estudar, ou se você estudar com alguém, você precisa lembrar que o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, precisa sempre ter aplicações para a sua vida pessoal, para a sua vida diária. Então, sabendo disso, vamos iniciar agora o nosso estudo. Bem, vamos iniciar então agora João capítulo de número 1. Eu preparei aqui o esboço, eu peguei todo o texto bíblico, coloquei aqui para poder mexer, coloquei em outro programa para ficar mais facilitado, para eu poder destacar algumas coisas que vai chamar muita atenção, que vai poder te ajudar muito nisso. Então, vamos lá, se você puder, pegue uma Bíblia, se você puder, pegue um caderno, seu celular, anote aí, porque muita coisa boa vai ser gerada a partir disso aqui. Vamos começar. Então, estou aqui, bloco 1. Eu preciso te explicar rapidinho antes de a gente começar, porque esse primeiro capítulo de João, ele é muito grande, ele tem 51 versículos, primeiro capítulo de João. Então, para isso, eu dividi em 3 blocos, colocando o primeiro bloco falando sobre o verbo, segundo bloco nós vamos falar sobre João Batista e terceiro bloco nós vamos falar sobre o chamado dos discípulos. Então, a gente vai começar agora a ler o primeiro bloco. Bloco 1, o verbo. João, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Agora, vamos voltar aqui no versículo de número 1, nos primeiros versículos, e a gente vai ver aqui essa estrutura. No princípio, aquele que é a palavra. Como nós estamos usando aqui uma versão NVT, nova versão transformadora, vai estar um pouquinho diferente algumas coisas, mas por que eu quero usar essa versão? Porque essa versão ela é mais fácil de ser compreendida. E como nós estamos partindo de um pressuposto que nós não sabemos a Bíblia, que você não entende tanto, que você está partindo do absoluto zero, porque a gente quer entender de fato isso, eu quero usar essa tradução mais simples. Mas praticamente todas as traduções elas não vão aparecer assim. Assim como, por exemplo, no princípio, aquele que é a palavra. Na verdade, em quase todas as traduções vai aparecer aqui verbo. No princípio, aquele que é o verbo
já existia. Então, eu quero já começar ensinando para você essa primeira estrutura. Olha, durante muito tempo da minha caminhada cristã, eu não consegui de verdade compreender o que é a palavra verbo. Por que João empregou verbo aqui nesse primeiro versículo? Mas eu vou tentar esclarecer isso para você. Verbo. Essa palavra verbo aqui se refere a Jesus. Então, o certo seria, no princípio, aquele que é o verbo, ou melhor, no princípio, Jesus já existia. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem Jesus, nada poderia ter sido criado. Jesus possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. Então, a gente lendo assim, a palavra verbo vai aparecer em várias vezes aqui no livro de João. Porque João, ele quis, diferente de outros evangelistas, como por exemplo Mateus, Marcos, Lucas, ele quis começar o seu evangelho de uma maneira diferente. Mateus e Lucas, eles começam falando sobre genealogia, ou seja, de onde Jesus veio, tentando explicar esse surgimento do Messias. Já João não estava preocupado com o surgimento do Messias de forma humana. Ele estava preocupado em explicar o quão Deus Jesus era. E João, de uma forma inexplicável, de uma forma extraordinária, de uma forma onde ele foi guiado literalmente pelo Espírito Santo, João usa a primeira estrutura também do livro de Gênesis. Porque Gênesis 1:1 começa, no princípio criou Deus. E aqui em João 1:1 ele começa, no princípio Jesus era o verbo. Então, João vem trazendo essa estrutura diferente dos outros evangelistas. Por quê? Porque os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, tinham um público específico. Eles escreveram seus evangelhos para pessoas específicas, para pessoas, nações específicas. Já João teve um objetivo muito específico de escrever esse evangelho para todas as nações. Independente do momento em que lesse, independente do que estava acontecendo, independente do credo, independente da religião daquela região, João escreveu para que todos pudessem ser alcançados por essa palavra. Então, quando João escreve, ele faz algo extraordinário. E por não entender todo esse contexto, é que há muitos anos atrás, eu também não entendia por que João não usava, quer dizer, por que João usava essa palavra verbo aqui. Porque essa palavra verbo, no seu original, como foi escrito de fato, a palavra verbo significa logos. E o que significa logos? Naquela época, os romanos que dominavam Israel. Naquela época, os romanos, eles lideravam toda a estrutura de Israel. Então Israel era meio que uma espécie de escravo dos romanos. E os romanos acreditavam em muitas coisas, e uma das coisas que eles mais acreditavam era da filosofia que foi arrancada ou que foi aprendida dos gregos. E quando eles aprendem essa estrutura dos gregos, eles trazem um pensamento extraordinário. Esse pensamento do logos, um poder criador. Então, independente de quem criou, independente qual seja o Deus, se é Zeus, se não é, independente, eles acreditavam, os filósofos gregos acreditavam que o logos é que criou todo o universo, que tudo veio a partir do logos. Então, quando um grego queria falar, quando um romano queria falar do poder que criou tudo e todos, tudo que é visível, invisível, tudo que existe, eles não falavam o nome de um Deus específico. Eles falavam Logos, o Logos que criou todas as coisas. João, sabiamente, escrevendo para todos os homens, independente da época, usa como se fosse a própria armadilha deles contra eles mesmos, entende? Então ele vem dizendo, olha, eu conheci o Logos. E ele começa o seu evangelho. Imagina o cara começando, um romano, começando a ler aquele livro, e na hora que ele abre, o primeiro versículo, a primeira parte estava lá. No princípio era no Logos. O cara fala, opa, João tá falando de algo muito poderoso aqui. João tá falando do poder que criou o universo. Então vamos descobrir, porque a gente, como filósofo, não conseguiu descobrir quem é o Logos, o que é o Logos, o que o Logos faz. Mas parece que João conseguiu descobrir. Vamos então entender o que é esse Logos. Então, a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui é sobre essa estrutura, é sobre a vida do Logos. Então João sabiamente vem e diz, no princípio, aquele que era o Logos já existia. A palavra, ou o Logos, estava com Deus. E o Logos era Deus.
Ele existia, o Logos existia no princípio com Deus. Olha que extraordinário. Esse entendimento que João teve para captar o coração dos mais influentes, dos mais humildes, ele conseguiu, através dessa palavra, captar o coração de todos. Então, nessa primeira parte, quando João escreve a palavra verbo, que na verdade quer dizer Logos, ele está usando o poder criador. Então, ele está tentando mostrar para todo mundo e comprovando que Jesus é o Logos, que Jesus é a força, o poder criador de tudo que existe, existiu e vai existir. Então, ele está querendo trazer Jesus como criador todo-poderoso de todas as coisas. Então, ele vem trazendo isso, ele vem demonstrando isso, e eu acho isso extraordinário. William Barclay afirma que Jesus é o haja de Deus. Então, quando Deus criou o universo, a Trindade já existia, né? Talvez uma das perguntas que os ateus mais façam para você, ou alguém que queira balancear a tua fé, vai dizer: tá, se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? E essa pergunta vai ficar no ar, e a sua resposta deve ser imediata e simples: ninguém criou Deus. Porque só pode ser criado aquilo que é inferior. Mas o Deus que eu sirvo, ele não foi criado por ninguém. Ele não pode ser criado e nem destruído por nada, e muito menos por ninguém. Ele já existia. Sabe quando Moisés está indo diante do faraó e ele precisa falar, explicar para o povo, explicar para o faraó quem é Deus. Aí ele chega para Deus e fala: Deus, me explica quem que você é, porque eles vão perguntar para mim quem que você é. E Deus disse assim, fala para eles que eu sou o que sou. Deus está dizendo: você não vai conseguir me explicar, mas a única coisa que você precisa entender é que eu sou. Ninguém me fez, ninguém me construiu, ninguém me modelou, ninguém me desenhou. Eu sou o Todo-Poderoso. Então, João, quando está escrevendo esse evangelho, ele pega toda essa ideia e traz para esse livro, porque ele vai mostrar para todo mundo que Deus é. Que no princípio a Trindade estava criando todas as coisas. Então, Deus é o supremo arquiteto. Deus arquitetou tudo. E quando Deus diz: no princípio criou Deus, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse: haja. Quando ele diz haja, o haja é Jesus. Através de Jesus, tudo começa a existir. Através de Jesus, as coisas começam a ganhar vida, as coisas começam a ganhar forma. Então, Jesus é o haja de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus, e isso é muito, muito poderoso. Jesus e o Espírito Santo são os responsáveis por todas as coisas visíveis e invisíveis, mas tudo isso só existe por meio, através de Jesus. Jesus estava desde o começo, reinando, ordenando e governando toda a criação. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto vem logo abaixo aqui dizendo, veio ao mundo que ele criou. Então, Jesus deixou de ser Deus e se tornou humano, abandonou o seu lugar de criador, se tornou criatura, se encaixando dentro da sua própria criatura, para que ele pudesse vir ao mundo redimir esse mundo. Só que acontece algo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. O que quer dizer veio para o seu próprio povo que o rejeitou? Quando Deus começa a estrutura de escolher um povo na terra, ele vem através de Adão, Sete, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Quando ele vem criando todo esse patriarcado, toda essa estrutura, ele fala: vocês são meu Israel, vocês são meu povo, vocês são meu povo escolhido, vocês são meu povo separado na terra. É com vocês que eu tenho uma aliança. E quando Deus fala que tem uma aliança, Deus então chama aquele povo de seu povo. Jesus estava lá. Jesus também chamou, Jesus era parte da Trindade, então ele disse: vocês são meu povo. E Jesus, ao encarnar, ele poderia ter encarnado em qualquer país. Poderia ter encarnado em Roma, na Grécia, na Turquia, onde ele quisesse. Mas não. Jesus encarnou exatamente no meio do seu povo, para que a promessa se cumprisse. Ele encarnou exatamente no meio de Israel. Na cidade de Belém, foi lá que um menino o Senhor nos deu. Então, quando Jesus encarna, os homens judeus começam a rejeitar Jesus. Por que eles começam a rejeitar Jesus? Presta atenção nisso. Por que os judeus até hoje rejeitam Jesus? Eu tenho aqui, eu preparei uma estrutura aqui também para eu poder falar para vocês, e uma estrutura que eu estava
que eu estava estudando sobre judaísmo. Eu comecei a estudar o judaísmo de fato, para entender por que os judeus não aceitam Jesus como de fato o Messias, como Cristo. E algumas dessas coisas são, primeiro, eles acreditam que o Messias deveria vir e construir o terceiro templo, o templo sagrado. Mas logo no capítulo 2, no próximo vídeo a gente vai ver isso, no próximo capítulo, o próprio Jesus fala que os templos serão desconstruídos. E que ele reconstruirá tudo e não vai ser um templo normal como as pessoas bem entendem, como eles esperam, mas ele vai criar um templo eterno. Então, eles esperavam que o Messias chegasse, sei lá, no cavalo branco, com uma espada na mão, olhasse e falasse, eu vim construir o templo. Eu vim, vamos começar a estruturar, vamos começar a construir esse templo e vamos fazer o maior templo de todos os tempos, porque eu quero ser adorado e eu estarei aqui para mostrar para vocês. Jesus não. Jesus não veio com esse intuito. Jesus veio para destruir o templo, porque foi construído por mãos humanas, mas agora ele quer construir um templo não mais de tijolos, mas um templo dentro de nós. Os judeus acreditavam que Jesus não era o Messias porque eles estavam esperando os Messias levarem todos os judeus de volta para Israel. Porque os judeus estavam separados, os judeus estavam em várias terras, e eles acreditavam que quando o Messias chegasse, todo o povo se reuniria de volta. Ele expulsaria todo mundo que estava dominando Israel e colocaria somente os filhos de Deus, os judeus, ali dentro daquela terra. E pelo contrário, quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz, ide. Os judeus esperando Jesus chamar, e Jesus estava dizendo o contrário, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque o reino de Jesus não é aqui na terra, é na eternidade. Então agora ele separa os filhos para que na eternidade todos estejam juntos. Muito forte isso, né? Terceira coisa, eles acreditavam que o Messias iniciaria uma era de paz mundial, onde todo mundo viveria uma paz completa. Não só Israel, mas a humanidade inteira seria. Mas infelizmente Jesus disse que quando ele viesse, muitos problemas, guerras aconteceriam por causa disso, porque filhos se desentenderiam com seus pais, esposa, porque alguns entenderiam a palavra da verdade e outros não entenderiam. Então, Jesus não trouxe essa paz humana, mas Jesus trouxe a paz que excede todo entendimento. E por último, eles acreditavam que o Messias nunca iria morrer. Eles acreditavam que quando o Messias encarnasse, ele viveria eternamente, reinaria eternamente. E Jesus, aos seus 33 anos, foi crucificado, morto, sepultado, e isso fez eles abandonarem a verdade ou deixarem de crer que Jesus de fato era o Messias que eles esperavam. Então, os judeus passaram uma vida inteira lendo o Antigo Testamento. Os judeus passaram uma vida inteira, olha que interessante, em Gênesis, capítulo de número 3, Deus fala para a serpente, para Satanás, que virá um filho de uma mulher que pisará a cabeça de Satanás. Ele estava falando sobre Jesus. Em Gênesis também, quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele diz, não precisa sacrificar, porque o Cordeiro de Deus, Deus proverá. Ele está falando sobre Jesus. Imagina, lá em Gênesis já estava dando dicas que Jesus chegaria. Também em vários outros momentos, como Isaías diz, Emanuel, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz estará conosco. Também ele fala que o Filho se manifestará, então um filho nasceu e como um filho se nos deu. Ele está falando de Jesus. Muitos outros profetas também estão falando acerca de Jesus. Então estava todo mundo esperando, todo mundo leu durante anos sobre Jesus, mas ninguém reconhece Jesus quando ele de fato chega. Eles não conseguem reconhecer que Jesus de fato tinha chegado, o Messias tinha chegado. Eles não compreenderam, então eles rejeitaram Jesus. Mas não tem problema, isso abriu as portas para que o evangelho pudesse ser pregado, para que Jesus pudesse alcançar todas as nações, povos, para que ele pudesse alcançar todas as pessoas de todos os sexos, cores, de todas as etnias, através do seu amor. E assim poder salvar homens, mulheres e crianças ao longo de todo o mundo, não sendo só mais de Israel, mas ao longo de toda a humanidade, porque ele mesmo diz, eu vim para os doentes, para os fracos, para os oprimidos, foi para esses que eu vi. Então, Jesus abre as fronteiras de Israel. Quando eles rejeitam Jesus, Jesus abre as fronteiras de Israel e ele vai pregando e alastrando essa palavra de vida eterna por todo o globo terrestre para a glória de Deus. Então, a terceira e última coisa desse bloco que nós vamos aprender, eu quero te mostrar aqui, ó. Olha que incrível isso aqui.
Versículo 12. Por que tá de vermelho? Sempre que tiver de vermelho é porque é algo extremamente essencial que nós precisamos aprender, ok? Vamos lá. Versículo 12 diz assim, ó, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí olha que legal esse adendo que ele faz aqui no versículo 13. E esses que vão se tornar filhos de Deus, eles não nasceram segundo ordem natural, ou seja, da barriga, do ventre de uma mulher. Nem como resultado de uma paixão, ou seja, quando alguém se casa e gera filhos. Não. Muito menos da vontade humana. Eu me tornei filho de Deus porque eu quis, porque eu desejei isso. Não, não, não. Mas eles nasceram única e exclusivamente de Deus. Uau! Aqui está escondido o plano da salvação. João, de modo muito sábio, já no versículo 12 do seu primeiro capítulo, ele já nos dá a configuração, a estrutura para você ser salvo. Presta atenção. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, receberam o direito de se tornar filho de Deus. Então, crer e aceitar. Primeira coisa, crer em quê? Primeira coisa, que Jesus era Deus e ele estava na Trindade, na eternidade. Todas as coisas foram criadas a partir dele. Ele então desce e entra no ventre de Maria através do Espírito Santo. Logo, ele nasce, cresce sem pecados. Vive o seu ministério, faz curas, milagres, maravilhas, ressuscita mortos, cura lepra, faz coisas extraordinárias que ninguém jamais foi capaz de fazer. Então, ele entrega a sua vida. Jesus fala, Jesus já adverte bem. Ninguém toma a minha vida, sou eu que entrego a favor de muitos. Então ele sobe numa cruz, morre, entrega a sua vida mesmo sem pecado. Ele entrega a sua vida em favor de nós pecadores. Então ele morre. Ao terceiro dia ressuscita. Passa 40 dias na terra dando as últimas direções para os seus discípulos. Então ele sobe. Senta à destra de Deus. E sentado à destra de Deus, ele intercede por nós. Porque o seu grande tamanho, amor e graça, faz ele interceder por nós todos os dias da nossa vida. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se você acredita de verdade, do fundo do seu coração, de todo o seu entendimento, que isso tudo aqui que eu acabei de contar, que nasceu, que ele desceu, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus, isso é crer na obra de Jesus. E aceitar, confessar diante de todos, dizer, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Aí então, nós receberemos o direito. É como se nós pegássemos uma certidão de nascimento que foi alterada e apagaram o nome que estava lá dos nossos pais, ou melhor, que estava em branco, e agora escrevem lá, Deus Todo-Poderoso, vírgula, através do sangue de Jesus, o seu Filho unigênito. Então, aí recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E aqui, João já deixa guardado, João já deixa escrito, descrito, o plano da salvação eterna. João já começa o primeiro capítulo, como diz muitos, causando, já fazendo muita coisa extraordinária aqui. Então a gente agora começa o segundo bloco, e o segundo bloco nós vamos falar sobre João Batista. Então João, capítulo número 1, versículo número 15, vamos ler então todo esse bloco juntos. João deu testemunho dele quando disse em alta voz, este é aquele a quem eu me referia quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós receberemos graça sobre graça. Uau! Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele está falando da nova aliança. A aliança de Moisés estava estabelecida na lei. A aliança de Jesus vem pela graça. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai revelou a Deus. Então Jesus revela a Deus para nós. O propósito é revelar a Deus para nós através de Jesus. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você, João? Ele respondeu com toda franqueza, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram ele. Você é Elias? Não, respondeu ele. É o profeta que temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo, João? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram, se você não é o Cristo, não é Elias, não é o profeta,
que direito você tem de batizar? João lhe disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não conhecem, não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, nós estamos falando aqui de uma figura muito importante, João Batista. Já quero te explicar uma coisa. Esse João Batista não é o mesmo João, escritor do Evangelho de João, ok? São pessoas extremamente distintas. Esse João aqui tem esse nome porque o seu principal ofício profético em Israel era batizar. Deixa eu te explicar uma coisa muito interessante. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há sempre uma página em branco nas Bíblias. Esse período, essa folha em branco é chamada de período interbíblico ou período intertestamentário. Um período em que durante 400 anos a Bíblia, ou melhor, os profetas ficaram em silêncio. Não houve profeta profetizando durante 400 anos em Israel. Após esse período interbíblico acabar, que acabou com o nascimento de Jesus, vem João, antes de Jesus, profetizando. Então um profeta foi levantado do meio do povo. E isso é extraordinário. Então João chega e começa a profetizar. O Messias está chegando. O Messias está chegando. O Messias está chegando. E ele tinha um ofício profético extraordinário. Ele batizava. E alguns perguntam, por que João está batizando? Por que João está batizando? Porque esse é o sinal que Deus deu para João para que ele revelasse o Messias. Presta atenção. Esse batismo de João, que João está batizando, não é o mesmo batismo que Jesus nos ordena fazer hoje em dia nas igrejas. Os batismos para ordenança de perdão de pecados, uma nova criatura em Cristo e etc. Até porque lá em Romanos, capítulo de número 6, fala que somente após a morte e ressurreição de Jesus é que o batismo também se tornou essa figura de que nós morremos e ressuscitamos no nosso batismo, assim como Jesus morreu e ressuscitou. Então por que João batizava? Aqui está escrito. Está escrito aqui na Bíblia. Tá muito bem sinalizado aqui para nós. Ele diz: eu estou batizando, Deus me mandou batizar, para que quando chegue o momento do Filho de Deus se revelar, do Messias se revelar, de todo mundo descobrir quem é o Messias, no batismo, isso vai ser mostrado. Então João batizava, pensando: uma hora eu vou batizar alguém que os céus vai se abrir. Então todo mundo vai saber que aquele é o Cristo. Então quando eu terminar de batizar ele, então o meu ministério vai estar finalizado. Tudo que eu preciso resolver está ali. Esse João Batista é tão extraordinário que o próprio Jesus disse que ele é o maior profeta nascido de homem e mulher desde todos os tempos. O maior profeta. Primeira coisa. Segundo, esse João é primo de Jesus, porque a mãe de Jesus e a mãe de João Batista são primas. Terceira característica, esse João é 6 meses mais velho que Jesus. Por isso que ele diz: eu vim antes, mas está vindo aquele que veio antes de mim. Então o que João está dizendo? Eu sou 6 meses mais velho que ele, eu nasci antes que ele. Porém, ele já estava na eternidade. Eu sou 6 meses mais velho que a carne dele. Mas em espírito, espiritualmente falando, ele é eterno. Não tem nem comparação. Então esse mesmo João Batista, profeta, ele é um homem que está batizando para que revele-se então o Cristo. E aí então, quando ele batiza o Cristo, ele se revela. Ele diz que desce o Espírito Santo em forma corpórea sobre Jesus. Uma voz do céu ecoa dizendo: esse é o meu filho amado, em quem comprazo. Então todo mundo olha e fala: pronto, tá aí o Messias. João olha para todo mundo e diz: pronto, tá resolvido. Aí o Messias. Esse sinal que acabou de acontecer era só para evidenciar que Jesus, que esse cara aqui
é de fato o Messias, aquele que Deus enviou para perdoar os nossos pecados. Então, João faz isso, e aí João vem com um versículo que eu achei maravilhoso. João vem dizendo: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode aprender com João nesse segundo bloco. A voz que preparou o caminho. João foi responsável por abrir as cortinas de um palco para Jesus. Como assim? Como assim? Preste atenção. Num teatro, você vai ter a pessoa principal, o ator principal que vai estar ali. Todo mundo está esperando por ele. É dele que vai vir o espetáculo, tudo que vai acontecer. Mas alguém tem que ficar responsável por puxar as cortinas e anunciar no microfone. Aí vem o principal artista. João tinha essa função de revelar com as cortinas, abrir as cortinas e dizer: aí está o principal artista. É ele que vocês estavam esperando. Então muita gente ficou feliz por ver o João, quando foi mexendo nas cortinas ali, eu tô falando de modo figurado, as pessoas: nossa, olha lá, o artista tá mexendo nas cortinas, e disse: não, gente, não sou eu não. Eu só tô preparando o caminho para o Todo-Poderoso. Então, a principal característica de João Batista foi essa, de apontar para Jesus. Então, a primeira coisa que eu aprendo com João Batista aqui é: João Batista, mesmo sendo o maior profeta nascido de homens, ele em nenhum momento usurpou ou quis para ele a glória de Jesus. Em nenhum momento. Os caras perguntam: você é Elias? Não. Ele poderia dizer: eu acho que tem um pouquinho de Elias em mim, eu acho que tem um pouquinho, sabe, assim, de messianismo, porque, cara, eu oro muito, vivi no deserto durante muito tempo, nossa, foi, eu acho que eu sou... Não. João Batista ensina pra gente o que é humildade. João Batista aponta pra Cristo. Quem você é? Não, eu não sou nada. Eu tô aqui só para abrir a cortina para quem de fato merece glória: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Primeira coisa que nós aprendemos com ele, então: humildade. Reconheça Jesus nas suas conquistas. Tudo que você conquistar, tudo que você conseguir, faça como João Batista. Parece que a capacidade veio de você, parece que você conseguiu, mas não. Veio de Deus. Aponte para Deus. João Batista podia contar vantagem, mas ele preferiu abrir mão disso para dizer: eu estou aqui por um propósito, para evidenciar a glória de Deus. Segunda coisa, João Batista vem dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que ele diz que o Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Cordeiro é um animal. O que tem a ver cordeiro? Porque ele é quietinho? É manso? Não. Porque no Antigo Testamento, quando as famílias iam uma vez ao ano aos templos, eles levavam um animal. Eles iam ao tabernáculo uma vez por ano, e eles levavam os animais. E o principal animal que deveria ser levado era o cordeiro. E o cordeiro era morto, o sangue do cordeiro era derramado sobre aquela família, e eles eram perdoados dos seus pecados daquele vigente ano. Porque nenhum cordeiro era perfeito o suficiente para perdoar os pecados eternamente, mas só durante um ano, só durante 365 dias. Mas aí, João Batista olha e enxerga: esse daí é o Cordeiro de Deus. Por quê? Não porque ele é manso, mas porque ele tem poder suficiente para arrancar de modo definitivo de nós os pecados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Porque ele não vem tirar o pecado de uma família, mas da família de Deus. Ele vem tirar o pecado de todos, de modo definitivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira de modo definitivo o pecado do mundo. João Batista batiza com água, mas ele diz que Jesus batizará com o Espírito Santo. Presta atenção, por favor. Aqui você precisa entender que batismo com o Espírito Santo não é aquilo que fazem em acampamentos, em alguns cultos, onde as pessoas rolam, gritam, deitam, esperneiam no chão. Não. Batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, no momento da minha conversão, eu sou imergido dentro do Espírito Santo. Eu me torno habitação do Espírito Santo. E só quem tem a capacidade de me batizar com o Espírito Santo é Jesus. E Jesus nos batiza com o Espírito Santo, então, para duas coisas. Primeiro, para nos converter, para nos salvar. E segundo, porque Jesus vai nos levar para um próximo nível
espiritual. Ele vai ativar dentro de nós os ministérios, ele vai ativar dentro de nós o servir a igreja, ele vai ativar dentro de nós os dons espirituais. Então, a partir do batismo do Espírito Santo que vem de Jesus, nós somos ativados para a obra. Isso está em Atos, capítulo de número 1. Ele diz, quando descer o Espírito Santo sobre vós, então vocês receberão poder dos céus. Poder para ser salvo e poder para ser habilitados, para servir a Deus com seus dons, com tudo aquilo que ele tem para você. Quarta coisa que eu aprendo com esse bloco. João aponta tudo para Cristo. Tudo. Tudo. E vocês vão ver nesse próximo bloco que João em momento nenhum pediu glória para si. Vamos agora então para o terceiro bloco. Terceiro bloco, o chamado. João 1:35. No dia seguinte é o quê? Ao batismo de Jesus. João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, quando João Batista viu Jesus passar, olhou para ele, Jesus, e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acampamento até o lugar onde Jesus estava hospedado. E passaram o resto do dia com ele. Eu vou ler 39 de novo. Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas a partir de agora será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Felipe e lhe disse: siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Terceiro bloco é muito simples e muito poderoso. Terceiro bloco, João Batista, que tinha seus discípulos, porque João Batista passou muito tempo pregando, batizando, trazendo luz, verdade, tirando os ensinos errados para muitas pessoas. E ele começou a gerar muitos discípulos. Então, João Batista discipulou muita gente. E quando João Batista batiza Jesus, que ele tem a certeza que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, um dia depois, João está sentado com seus melhores discípulos. E quando João olha para Jesus, ele diz para os discípulos: ó, lá vai o Cordeiro de Deus. Ou seja, lá vai o Messias. Os discípulos dele levantam e vão começar a seguir Jesus. E isso aqui é um recado para mim. É um recado para você. Presta atenção. O verdadeiro representante, o verdadeiro modelo de discipulado aqui em João 1 é João Batista. Sabe por quê? Porque João Batista aponta a sua vida para Jesus.
Paulo, em 1 Coríntios 11, 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, João, em todo momento, viveu a sua vida apontando para Jesus. Viveu a sua vida preparando os discípulos para Jesus, não para ele. Por quê? Porque quando Jesus passa, ele aponta e fala: ali vai o Cordeiro de Deus. Os discípulos vão e se vão, levantam e se vão. Em nenhum momento você vê João dizer: não, mas vocês vão me abandonar. Nossa, mas agora não vou receber mais o dízimo de vocês, não vou receber mais a oferta, não vou ser mais paparicado. Sabe? Existem discipuladores, isso é um recado para você. Existem alguns discipuladores que querem manipular as pessoas, levam as pessoas para limpar a casa deles, levam as pessoas para comprar coisas para eles, pede dízimo, pede oferta, pede não sei o que, pede tudo. E deixa eu te falar uma coisa: ninguém é discípulo de ninguém, todos nós somos discípulos de Cristo. Você não é dono de ninguém e você não é objeto de ninguém. Assim como existem discipuladores que manipulam pessoas, existem pessoas que amam ser manipuladas. E que para ir no cinema tem que ligar pro seu discipulador, para tomar uma decisão tem que ligar pro seu discipulador. Para com isso. Para com isso. Quando João aponta o Cristo, os discípulos levantam e se vão. E João sente-se bem com aquilo, se sente completo. Como quem diz: pronto. Tudo que eu fiz pelos meus discípulos está resolvido. Eu apontei Cristo para eles, agora estão seguindo Jesus. Então todo mundo tem que congregar. Você tem que congregar. Para com esse negócio. Não existe igreja online. Não existe discipulado à distância. Discipulado é vida. É você estando próximo, perto, sentado como pessoa, compartilhando a sua vida. Não existe igreja online. Você precisa congregar. Você precisa estar do lado dos seus irmãos. Você precisa estar perto deles. Você precisa congregar, meu irmão. Você precisa disso. Mas cuidado, porque há muitos discipuladores que querem te manipular, que querem dizer o que você pode fazer da sua vida ou não. Quem vai falar isso é o Espírito Santo. Quem vai te direcionar é Jesus, porque só ele morreu por você. Ninguém mais morreu por você. Quem morreu por você foi ele. Então um discipulador prepara o seu discípulo para ele se tornar discípulo de Jesus. Um discipulador é Cristo, até que a pessoa tenha maturidade o suficiente para seguir a Cristo. João Batista prepara esses homens para que o momento certo Cristo se revelasse eles fossem. Porque assim, todo mundo tem que ser discipulado, todo mundo tem que ser pastoreado, todo mundo tem que ser discipulado, todo mundo tem que ser pastoreado. E quando for o momento certo, não o seu, mas o momento de Deus, de você discipular, então você é quem vai fazer com alguém. Você recebe, você é alimentado e chega o momento que você alimenta alguém. Então não se torne vítima, não se torne escravo, prisioneiro de um discipulador, de um dono seu. Não, não, não. Deus é o seu dono. Só a ele você tem que entregar a sua vida. Os outros vão só te apontar quem é Cristo. Como João Batista diz: ali vai o Cordeiro. É assim que o Cordeiro faz. Paulo diz: sede os meus imitadores. Me imita. Para que então vocês possam conhecer como o Cristo é, para que vocês possam imitar o Cristo e outras pessoas imitarem vocês. Então a primeira coisa que eu aprendo com João é: jamais, jamais, nunca pegue e fala, eu tenho discípulos. Não, não, não. Eu estou preparando pessoas para serem discípulos genuínos de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse terceiro bloco chamado: jamais desista de apresentar Jesus às pessoas. Sabe? André apresentou Simão Pedro para Jesus, Filipe apresentou Natanael para Jesus. Só que é engraçado que quando Filipe apresenta Natanael para Jesus, Natanael não acredita. Natanael, ele não liga muito. E Filipe podia ter desistido. Olha, eu encontrei o Messias. Ah, papo furado. Nesses últimos anos apareceu tanta gente falando que é o Messias. Apareceu tanta gente falando que aquela igreja é boa, falando que aquele pastor... Eu não acredito em mais isso. Não desista das pessoas que o Senhor mandou você orar por elas, que o Senhor mandou você pregar para elas. Não desista. As pessoas são difíceis como você foi difícil. Então, insista. E aí eu vou te ensinar uma estratégia poderosíssima. Não desista das pessoas, mas ore por elas. Interceda por essas pessoas. Pregue muito para essas pessoas e quando necessário for, use palavras para pregar para essas pessoas. Porque muita gente não quer servir o Deus que você serve porque eles não veem Deus em você. Porque quando você chega para falar de Jesus para ele, ele vai falar: você falando de Jesus para mim? Você, eu conheço suas piadas, conheço o que você fez, sei o que você faz, quando você tá sozinho, sei o que você tá aprontando. Você quer falar de Jesus para mim? Então nós precisamos pregar com nossa vida.
A nossa vida deve ser um sacrifício vivo. Ao olhar para nós, as pessoas devem enxergar Cristo. Então você não vai precisar ficar falando e nem chamando ninguém, porque a sua vida vai gerar um fogo no coração daquela pessoa que vai trazê-la para Cristo. Então, fale, mas acima de tudo, viva o evangelho como tem que ser vivido. João fez isso. João foi pregar para seus discípulos aprenderam, aí Filipe aprendeu e ele foi pregar para Natanael. E Natanael foi difícil, ele disse, calma, vem e veja. Tá vendo que ele mudou minha vida? Ele também vai mudar a sua vida. Você lembra que eu era assim, eu fazia isso, eu era... Pois é, eu não sou mais. Então vem ver, vem conhecer o homem que mudou a minha vida, ele também vai mudar a sua. E a última coisa que nós vamos aprender com João capítulo de número 1 é: confie no poder de Jesus para atingir o coração das pessoas. Confie no poder de Jesus para atingir o coração das pessoas. Não, mas não dá, essa pessoa é muito difícil, Breno. Essa pessoa, ele é ateu, ele foi machucado. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Enquanto Natanael estava duvidando, Jesus tinha uma estratégia perfeita para alcançar o coração deles. Nossa função é levar as pessoas até Cristo, mas é função de Cristo tê-las para si. Pode confiar. Aquela pessoa por quem você está orando, aquela pessoa por quem você está chorando, aquela pessoa por quem você está pedindo. Paulo disse, ore. Ore pelos seus familiares. Ore. Ore pelas pessoas que o Senhor te entregou. Ore pelas pessoas que você ama. Ore pelas pessoas que Deus colocou no seu coração, que talvez nem sejam tão amigas suas, mas que o Senhor colocou. Ore, porque Deus sabe criar momentos certos e formas certas de fazer as pessoas chegarem até Ele. Esse é os primeiros aprendizados de João, capítulo 1. Ainda é o capítulo 1. Tudo isso que a gente aprendeu ainda é o capítulo 1. Então, você está estudando a Bíblia comigo, nós vamos aprender muito juntos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre João, capítulo de número 2. E assim, nós falaremos sobre os 21 capítulos desse evangelho maravilhoso, do livro mais lido de toda a Bíblia. Eu espero que você tenha sido edificado, eu espero que você tenha sido abençoado. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, se inscreva, curta esse vídeo, porque assim você vai fazer essa mensagem chegar a muito mais pessoas e você compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Muitas pessoas serão abençoadas. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios, os lugares que você colocar os seus pés e suas mãos. Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.